Capítulo 8. Desejamos dar-vos a conhecer, irmãos, a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Em meio a tantas tribulações com que foram provadas, espalharam generosamente e com transbordante alegria, apesar de sua extrema pobreza, os tesouros de sua liberalidade. Sou testemunha de que, segundo as suas forças, e até além dessas forças, contribuíram espontaneamente e nos pediam com muita insistência o favor de poderem se associar neste socorro destinado aos irmãos. E ultrapassaram nossas expectativas. Primeiro, deram-se a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que recomendamos a Tito que leve a termo entre vós esta obra de caridade, como havia começado. Vós vos distinguis em tudo, na fé, na eloquência, no conhecimento, no zelo de todo gênero e no afeto para conosco. Cuidai de ser notáveis também nessa obra de caridade. Não o digo como quem manda, mas, para exemplo do zelo dos outros, quisera pôr em prova a sinceridade de vossa caridade. Vós conheceis a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico, se fez pobre por nós, a fim de vos enriquecer por sua pobreza. Aqui vos dou apenas um conselho, e isso vos convém. Há 1 ano fostes os primeiros, não só a iniciar esta obra, mas mesmo os primeiros a sugeri-la. Agora, pois, levai a termo a obra, para que, como houve prontidão em querer, assim também haja para a concluir segundo as vossas posses. Quando se dá de bom coração segundo as posses, evidentemente não do que não se tem, sempre se é bem recebido. Não se trata de aliviar os outros fazendo-vos sofrer penúria, mas sim que haja igualdade entre vós. Nas atuais circunstâncias, vossa abundância supra a indigência daqueles, para que por seu turno a abundância deles venha a suprir a vossa indigência. Assim, reinará a igualdade. Como está escrito, o que colheu muito não teve sobra, e o que pouco colheu não teve falta. Bendito seja Deus por ter posto no coração de Tito a mesma solicitude por vós. Não só recebeu bem o meu pedido, mas no ardor do seu zelo, espontaneamente, partiu para vos visitar. Juntamente com ele enviamos o irmão, cujo renome na pregação do Evangelho se espalha em todas as igrejas. Não só isso, mas foi destinado também pelos sufrágios das igrejas para nosso companheiro de viagem, nessa obra de caridade, que por nós é administrada para a glória do Senhor, em testemunho da nossa boa vontade. Queremos evitar assim que alguém nos censure por motivo dessa importante coleta que empreendemos, porque procuramos fazer o bem não só diante do Senhor, senão também diante dos homens. Com eles enviamos ainda outro nosso irmão, cujo zelo podemos comprovar várias vezes em diversas ocasiões. Desta vez se mostrará ainda mais zeloso, em razão da grande confiança que tem em vós. Quanto a Tito, é o meu companheiro e o meu colaborador junto de vós. Quanto aos nossos irmãos, são legados das igrejas que são a glória de Cristo. Portanto, em presença das igrejas, demonstrai-lhes vossa caridade e o verdadeiro motivo da ufania que sentimos por vós. Capítulo 9. Com respeito ao auxílio a prestar aos irmãos, acho quase supérfluo continuar a escrever-vos, porquanto estou ciente de vossa boa vontade, que enalteço, para a glória vossa, ante os macedônios, dizendo-lhes que a Acaia também está pronta desde o ano passado. O exemplo de vosso zelo tem estimulado a muitos. Eu, porém, vos enviei os nossos irmãos para que o louvor que dissemos a vosso respeito, nesse particular, não se tornasse vão, e para que, como tenho dito, estejais prevenidos. Eu temia que, se os macedônios fossem comigo a vós, não estivesseis preparados. Essa certeza redundasse para a confusão nossa, para não dizer vossa. Por esse motivo julguei necessário rogar aos irmãos que nos precedessem junto de vós e preparassem em tempo a generosidade prometida,
Assim, será verdadeiramente uma liberalidade e não uma mesquinhez. Convém lembrar: aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia em profusão ceifará. Dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus ama o que dá com alegria. Poderoso é Deus para acumular-vos com toda a espécie de benefícios, para que, tendo sempre e em todas as coisas o necessário, vos sobre ainda muito para toda espécie de boas obras. Como está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça subsiste para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e o pão para comer, vos dará rica sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim, enriquecidos em todas as coisas, podereis exercer toda espécie de generosidade, que por nosso intermédio será ocasião de agradecer a Deus. Realmente, o serviço dessa obra de caridade não só provê as necessidades dos irmãos, mas é também uma abundante fonte de ações de graças a Deus. Pois ao reconhecer a experimentada virtude que essa assistência revela da vossa parte, eles glorificam a Deus pela obediência que professais relativamente ao Evangelho de Cristo e pela generosidade de vossas esmolas em favor deles e em favor de todos. Além disso, eles oram por vós e vos dedicam a mais terna afeição, em vista da eminente graça que Deus vos fez. Graças sejam dadas a Deus pelo seu dom inefável. Capítulo 10. Eu, Paulo, vos exorto pela mansidão e bondade de Cristo. Eu que me mostro humilde quando estou entre vós, mas quando longe, sou ousado convosco. Peço-vos que, quando eu estiver presente, não me veja obrigado a usar de minha autoridade, de que pretendo realmente usar com certas pessoas que imaginam que nós procedemos com intenções humanas, porque ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. Estamos prontos também para castigar todos os desobedientes, assim que for perfeita a vossa obediência. Julgai as coisas pela aparência. Quem se gloria de pertencer a Cristo, considere que, como Ele é de Cristo, assim também nós o somos. Ainda que eu me orgulhasse um pouco em demasia da autoridade que o Senhor nos deu, para a vossa edificação e não para a vossa ruína, não teria de que envergonhar-me. Não quero, porém, dar a impressão de querer aterrar-vos com minhas cartas. Suas cartas, dizem, são imperativas e fortes, mas, quando está presente a sua pessoa, é fraca e a palavra desprezível. Quem assim pensa, fique sabendo que quais somos por escrito nas cartas, quando estamos ausentes, tais seremos também de fato, quando estivermos presentes. Em verdade, não ousamos equiparar-nos nem comparar-nos com alguns que se preconizam a si próprios, medindo-se eles conforme a sua própria medida e comparando-se consigo mesmos, dão provas de pouco bom senso. Nós outros não nos gloriemos além da medida, mas permaneceremos dentro do campo de ação que Deus nos determinou, levando-nos até vós. Não passamos além dos limites. Estaríamos passando, caso não houvéssemos chegado até vós. Ora, realmente temos chegado até vós, pregando o Evangelho de Cristo. Não nos ufanamos além da medida, cobrindo-nos de trabalhos alheios. Esperamos que, com o progresso de vossa fé, nossa obra cresça entre vós dentro do quadro de ação que nos foi determinado. Assim esperamos levar o Evangelho aos países que ficam além de vós, sem nos gloriarmos das obras realizadas por outros dentro do domínio reservado a eles. Ora, quem se gloria, glorie-se no Senhor, pois merece a aprovação não aquele que se recomenda a si mesmo, mas aquele que o Senhor recomenda.
Capítulo 11. Oxalá suportasseis um pouco de loucura de minha parte. Ó sim, tolerai-me. Eu vos consagro um carinho e amor santo, porque vos desposei com um esposo único e vos apresentei a Cristo como virgem pura. Mas temo que, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim se corrompam os vossos pensamentos e se apartem da sinceridade para com Cristo. Porque quando aparece alguém pregando-vos outro Jesus, diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro Espírito, diferente do que haveis recebido, ou outro Evangelho, diverso do que haveis abraçado, de boa mente o aceitais. Mas penso que em nada tenho sido inferior a esses eminentes apóstolos, pois embora eu seja de pouca eloquência, não acontece o mesmo quanto à ciência. É o que em tudo e a cada passo vos temos manifestado. Porventura, cometi alguma falta em vos ter pregado o Evangelho de Deus gratuitamente, humilhando-me para vos exaltar? Para vos servir, despojei outras igrejas, recebendo delas o meu sustento. Estando convosco e passando alguma necessidade, não fui pesado a ninguém, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. E por quê? Será porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço, continuarei a fazer, para cortar pela raiz todo pretexto, aqueles que procuram algum pretexto para se envaidecerem e se afirmarem iguais a nós. Esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos, que se disfarçam em apóstolos de Cristo, o que não é de espantar, pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, parece bem normal que seus ministros se disfarcem em ministros de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo as suas obras. Repito, não me queiram tomar por um louco. No mínimo, aceitai-me como tal, para que também eu possa me gloriar. O que vou dizer, na certeza de poder gloriar-me, não o digo sob a inspiração do Senhor, mas como num acesso de delírio. Porque muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Vós, sendo homens sensatos, suportais de boa mente os loucos. Sim, tolerais a quem vos escraviza, a quem vos devora, a quem vos faz violência, a quem vos trata com orgulho, a quem vos dá no rosto. Sinto vergonha de o dizer, temos mostrado demasiada fraqueza. Entretanto, de tudo aquilo que outrem se ufana, falo como um insensato, disso também eu me ufano. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como menos sábio. Eu ainda mais. Muito mais pelos trabalhos, muito mais pelos cárceres, pelos açoites sem medida. Muitas vezes vi a morte de perto. 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos um. 3 vezes fui flagelado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Viagem sem conta, exposto a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte de meus concidadãos, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, trabalhos e fadigas, repetidas vigílias, com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez, além de outras coisas, a minha preocupação cotidiana, a solicitude por todas as igrejas. Quem é fraco, que eu não seja fraco? Quem sofre escândalo, que eu não me consuma de dor? Se for preciso que a gente se glorie, eu me gloriarei na minha fraqueza. Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito pelos séculos, sabe que não minto. Em Damasco, o governador do rei Aretas mandou guardar a cidade dos damascenos para me prender. Mas dentro de um cesto desceram-me por uma janela ao longo da muralha, e assim escapei de suas mãos. Capítulo 12.
Importa que me glorie? Na verdade, não convém. Passarei, entretanto, às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo, não sei. Se fora do corpo, também não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e lá ouviu palavras inefáveis que não é permitido a um homem repetir. Desse homem eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, a não ser das minhas fraquezas. Pois, ainda que me quisesse gloriar, não seria insensato, porque diria a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém me tenha em conta demais do que vê em mim ou ouve dizer de mim. Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse: basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo, porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Tenho me tornado insensato. Vós a isso me obrigastes. Vós é que deveríeis fazer o meu elogio, visto que em nada fui inferior a esses eminentes apóstolos, se bem que nada sou. Os sinais distintivos do verdadeiro apóstolo se realizaram em vosso meio com uma paciência a toda prova de sinais, prodígios e milagres, em que fostes inferiores às outras igrejas, senão no fato de que a vós não vos fui pesado? Revelai-me esta injúria. Eis que estou pronto a ir ter convosco pela 3ª vez. Não vos serei oneroso, porque não busco os vossos bens, mas sim a vós mesmos. Com efeito, não são os filhos que devem tesourar para os pais, mas os pais para os filhos. De muito boa vontade darei o que é meu, e me darei a mim mesmo pelas vossas almas, ainda que amando-vos mais, seja menos amado por vós. Mas seja, não vos fui pesado. Como, porém, sou esperto, apanhei-vos pela astúcia. Acaso tirei proveito de vós por meio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito, e com ele enviei um irmão que conheceis. Por acaso, tirou Tito de vós alguma coisa? Não andamos nós com o mesmo espírito sobre as mesmas pegadas? Já há muito pensais que nos justificamos diante de vós. Perante Deus, em Cristo, é que nós falamos. Mas tudo isso, meus caríssimos, para a vossa edificação. Temo que quando for, não vos ache quais eu quisera, e que vós me acheis qual não quereríeis. Receio encontrar entre vós contendas, invejas, rixas, dissensões, calúnias, murmurações, arrogâncias e desordens. Receio que a minha chegada entre vós, Deus me humilhe ainda a vosso respeito, e tenho de chorar por muitos daqueles que pecaram e não fizeram penitência da impureza, fornicação e dissolução que cometeram. Capítulo 13. É esta a 3ª vez que vou visitar-vos. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se resolve toda a questão. Quando de minha 2ª visita, já adverti aqueles que pecaram, e hoje, que estou ausente, torno a repeti-lo a eles e aos demais. Se eu for outra vez, não usarei de perdão, simplesmente porque exigis a prova de que é Cristo que fala em mim. Ora, para convosco ele não é fraco, mas exerce o seu poder entre vós. É verdade que ele foi crucificado por fraqueza, mas está vivo pelo poder de Deus. Também nós somos fracos nele, mas com ele viveremos, pelo poder de Deus, para atuar entre vós. Examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos.
Acaso não reconheceis que Cristo Jesus está em vós? A menos que a prova vos seja, talvez, desfavorável. Mas espero que reconhecereis que ela não é contra nós. Entretanto, rogamos a Deus que não façais mal algum, não para que pareçamos aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos tidos como reprovados. Contra a verdade não temos poder algum, temo-lo apenas em prol da verdade. Alegramo-nos de ver-vos fortes, enquanto nós somos fracos, e até oramos por vossa perfeição. Eis porque eu vos escrevo de longe, para que, estando presente, não tenha que usar rigor em vista do poder que o Senhor me conferiu para edificar e não para destruir. Por fim, irmãos, vivei com alegria, tendei à perfeição, animai-vos, tende um só coração, vivei em paz, e o Deus de amor e paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros no ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós.